Então, gente, continuando, né? Então, a gente estava finalizando falando da fibrose. Então, a gente pode fazer esses tratamentos da fibrose. Vocês não estão vendo aqui minha apresentação do slide? Agora apareceu o YouTube agora há pouco. Era aquele vídeo que eu queria mostrar. Não, mas deixa que eu vou na... Onde tinha parado, aqui nas fibroses. Tá. Então, só voltando aqui. Pra gente pegar o... Então, primeiro, faz a eletroterapia, faz a palpação manual para você sentir. Daí, você pode fazer ou a manual, já, ou a eletro. Eu gosto de fazer eletro antes, para eu soltar aquele tecido, para eu fazer aquela manobra manual. Todas essas manobras que a gente já viu, a Cirques, a Westerwald, a pompagem, a liberação de aderência cicatricial. E daí, por último, eu faço a drenagem linfática no paciente, tá? Então, para um bom resultado, eu preciso ter o uso das malhas compressivas. Então, o paciente precisa usar aqueles macaquinhos, tá? Fazendo essa compressão com aquela placa, né? Aqui tá falando com EVA ou uma espuma, mas é aquelas placas mesmo que é propriamente para o pós-operatório. Fazendo essa compressão para aderir à pele de novo. Agora, o que não pode acontecer é garrotear aquela pele ou aquele material que você usou para o EVA, né? Essa plaquinha, ela não pode ficar torta. O que ficar torta vai marcar, e quando marcar, vai formar fibrose, tá? Então, além disso, o profissional tem que ajudar. Calma aí, deixa eu... que a Nadir não tá conseguindo entrar. Então, gente, o que acontece? A malha compressiva, né, pós ali operatório, não tem como o paciente não ter, tá? Ele vai ter que ter uns 2, 3 macaquinhos, a gente chama de macaquinho, né, essa malha compressiva, mas é uma malha, para poder, porque assim, sangra, suja, né, às vezes vaza algum líquido, então ele vai ter que trocar. Então, assim, no mínimo 2, mas o certo é ele ter umas 3. E essas plaquinhas, tá? Várias plaquinhas para fazer essa aderência. E além disso, a gente, né, os profissionais que estão na linha de frente, ele diretamente com o paciente, vai ter que enfatizar que o paciente tem que fazer repouso, que tem que ter uma alimentação saudável, nutritiva, com muito líquido, para poder ajudar a colaborar com o nosso tratamento. Então, a fibrose começa normalmente a partir do 7º dia após a cirurgia. Após esse período, já começa a segunda fase de colágeno. Para o reparo orgânico, nessa fase, temos que ficar, faltou ali, muito atentos às mudanças na área operada. Então, a gente vai olhando que vai mudando. Então, é essa percepção da mudança que a gente tem que ter. Então, a gente consegue ver aqui, ó, na foto, que ficou com umas marquinhas aqui em cima, tá? E essas marquinhas são dobras. Então, é bem provável que a plaquinha ficou mal posicionada. E, ó, já formou fibrose ali no local, tá? Então, essas plaquinhas, elas têm que ficar muito bem posicionadas para não garrotear. Beleza, fibrose? Então, vamos em frente. Qualquer coisa, é só vocês abrirem o microfone e perguntarem. Então, granuloma é um produto de uma reação inflamatória crônica utilizado
na sutura. Ou seja, o organismo não reconhece o fio cirúrgico e teve uma reação inflamatória. Então, o que acontece? O fio, né? O fio utilizado na sutura, o fio cirúrgico, é para, geralmente, ser usado para o corpo mesmo reabsorver, ou, às vezes, ele até manda para fora, ele expulsa. Então, às vezes, você vai pegar ali um tempo depois da cirurgia, quando você vê, tem um ponto perdido, assim. Então, o corpo expulsou. Melhor expulsar para fora, né? Nesse caso aqui, forma esse granuloma, porque o corpo fez uma fagocitose. Ele, né, fagocitose, lembra lá o Pac-Man? É comer aquele corpo estranho. Porque ele entendeu que o fio cirúrgico, opa, mas esse cara aqui não é do meu corpo. Então ele vai lá e faz uma fagocitose. E daí, como é uma substância que não vai ser absorvida, né? Nesse caso, que tem alguns que sim, mas nesse caso não. E daí acontece uma reação inflamatória e acontece esse granuloma por corpo estranho que a gente chama. Tá? Que geralmente, no pós-operatório, é pelo fio, né, utilizado na sutura. Hematoma. Então, o hematoma é outra coisa que acontece muito, né, na cirurgia. Então, hematoma, ou tumor de sangue, ou nódoa negra, todas as definições têm o mesmo significado. Então, o que acontece? É uma coleção de sangue em um órgão ou tecido ocasionado pelo rompimento desses vasos sanguíneos de maior calibre, formando uma bolsa de cor arroxeada. Já diz, né? A gente chama de roxo porque é uma bolsa arroxeada. Geralmente ele é bem localizado e ocorre por lesão, traumatismo ou alterações hematológicas na parede vascular, causando extravasamento das células sanguíneas para fora dos vasos, atingindo os tecidos, tá? Pode ocorrer em qualquer parte do corpo e no pós-operatório imediato ou tardio. Né? Na maioria das vezes acontece um abaulamento ali no local e o local fica dolorido e inchado. Outra coisa que acontece, gente, é que o hematoma ele desce de acordo com a gravidade. Então, você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de rosto, né? Você acaba pegando e você vai tratar, vamos dizer assim, uma blefaro ou uma cirurgia aqui no nariz. O que acontece? Aquele hematoma que, vamos dizer, que estava aqui, né, pensando na blefaro, quando você vê ele está aqui, ó, tá? Ou a rinoplastia, quando você vê o hematoma era para ser aqui, ele tá já aqui, ó. Ele tá no rosto inteiro da paciente. Então, isso acontece muito, tá? Porque a gente fica em pé, então esse hematoma, pela gravidade, ele acaba descendo, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também. O que dá pra gente fazer? O uso das cintas ou de alguma compressa, né? Às vezes no facial tem aquelas máscaras faciais, aí depende. Só que essa compressão ela não pode ser tão apertada, porque ao invés de eu estar melhorando, eu posso estar prejudicando aquele local, a oxigenação do local. Fazer a drenagem logo após a cirurgia vai evitar aquele acúmulo de líquido. Aquele excesso de líquido diminui a pressão dos vasos. Então, imagine que nós estamos aqui, ó, vários vasos sanguíneos, tá? Um do ladinho do outro. Daí eu tenho aquele edema, que é aquele líquido extracelular, né? O líquido intersticial. E a gente tá aqui, ó, apertadinho. O que acontece? Está tendo uma pressão nos meus vasos. Se eu estou sem esse edema, a pressão está mais baixa. Consequentemente, o meu corpo vai conseguir reagir melhor a esse hematoma e reabsorver mais rápido esse sangramento. Na região abdominal, o paciente tem flatulência abdominal, aumento de sensibilidade e deformação no contorno da barriga. Então, você vê que ela está abaulada, né? Pela barriga, por uma coleção de sangue. Então, aqui, ó. O hematoma, gente, ele é muito comum, assim, sabe? Mas aqui eu dou exemplo que as cirurgias de face ocorrem bastante, do abdômen, da face acabei de falar, porque é uma região muito sensível, né? Do abdômen, da prótese de mama, tá?
E geralmente quando tem um deslocamento da pele maior do pós-operatório. Então, isso pode acontecer, tá? Então, aqui eu estou mostrando, né? Aqui o hematoma aqui, ó, de uma... Acho que aqui tá mais para uma cesárea, né? Ou uma mini abdômen, tá? Então, como fica, né? E vocês veem que ele tá aqui, vamos dizer, aqui embaixo, e daqui a pouco ele vai descer lá para a região pública. Porque, pela gravidade, ele desce mesmo. Então, isso é bem normal. Então, a diferença do hematoma e equimose. Então, o hematoma é essa coleção sanguínea maior, né, no tecido. E a equimose já é uma infiltração de sangue que ela é mais leve, porque ocorre, tem esse rompimento também dos capilares, só que é um simples traumatismo. Então, é uma batidinha que eu dei na porta, né? Às vezes alguma doença hematológica que eu já tenho, alguém me pegou um pouquinho apertado, eu já fico roxinho, idoso, a gente vê muito isso, assim, que, né, qualquer coisinha que você pegue, assim, diferente, a pessoa já fica com equimose, daí não é com hematoma, tá? E a equimose vai mudando, né? A gente já viu na outra aula aquelas mudanças de cor. E os riscos de um hematoma? Então, pode acontecer do desenvolvimento de infecções. Lesão criada na área do hematoma pode ser crônica, às vezes pode ficar sequela. A evolução cicatricial de deformação é capaz de limitar a mobilidade. Então, às vezes, aquele hematoma ele é tão consistente assim, ele acaba ficando duro lá dentro, e isso faz com que tenha uma limitação da mobilidade do paciente, às vezes da articulação, né, ou de alguma parte mesmo do corpo, tá? Então, as causas. Pressão arterial alta depois do procedimento, então depois da cirurgia, né, às vezes dá um pico de pressão. Doença dos vasos sanguíneos que causa o afinamento das suas paredes. Violação de coagulação do sangue. Lesões antigas e ingestão de alguns medicamentos. Prevenção, aquilo que a gente já falou das malhas, da malha compressiva. Então, usar essa malha e essa compressão logo após a cirurgia. Já iniciar a drenagem linfática. Então, se o médico, né, já tem essa visão mais aberta, e se você já tem esse contato com ele, ele já vai indicar para você atender, tá? Essa drenagem, assim, imediata. Manter essa área operada elevada, tanto para aliviar a tensão cicatricial, por exemplo, uma abdominoplastia. Quanto mais esticada eu tô tracionando essa pele. Então, se eu ficar semifletida, vamos dizer, deitada, em posição semifálica, que né, com a perna mais elevada, Trendelenburg, tá? Com a perna mais elevada. E o meu corpo ficar assim, ó, nessa semiflexão, eu estou dando um alívio para essa tensão cicatricial. Eu não estou repuxando ela. Então, eu estou dando um alívio para ela, né? E também pensando na questão da drenagem mesmo e a questão da gravidade, né? Então, se eu tô com um hematoma aqui no meu rosto, se eu ficar em pé, ele vai descer, descer, descer. Então, se eu ficar deitado, né, com a cabeça, claro, vou ter que estar um pouco mais elevado, mas de um jeito que eu vá levar ele, né, aqui para os meus linfonodos, no caso, os parotídeos, os pré-auriculares, eu estou auxiliando. Então, eu já fico deitada para ter esse retorno, tá? Esse retorno venoso. Então, a cirurgia no rosto, ok. Aplicar, tá, compressa, gente, gelada, tá? Ou gelo. O gelo direto na pele queima, mas as compressas geladas, a compressas a produtos com gel, que daí não fica aquele, né? É mais confortável para o paciente. Há aqueles rolinhos, aquelas esferinhas que eu já falei, que dá para fazer a drenagem, né? Deixa aquela esferinha geladinha, tá? Então, tudo isso auxilia. Fazer isso pode ajudar a contrair os vasos sanguíneos e a diminuir esse sangramento. Descansar
acelera a recuperação. Então, né, o paciente fez a cirurgia, ele não pode ficar perambulando, ele tem que dar um tempo, ele tem que deixar o organismo dele se recuperar. Tá? Isso vai ajudar a regenerar mais rápido. E os exercícios, também exercícios em excesso prejudicam, porque você está aumentando essa pressão sanguínea e está elevando o ritmo cardíaco e está fazendo com que o corpo tenha que trabalhar mais. Então, esse hematoma piora. Então, o paciente que fez a cirurgia fica ali no mínimo uns 15 dias, né? 2 semanas mais pianinho. Mais de boa na lagoa, como diz. E reduzir, gente, a questão de alimentação. Reduzir a quantidade de sal que ingere, porque o sal vai fazer com que retenha esse líquido. E vai resultar num inchaço e no hematoma maior ainda, tá? Diminuir a ingestão de gorduras. Então, uma dieta, né, pós-operatória, ingestão de gorduras, gorduras saturadas, colesterol também vão ajudar a reduzir essa pressão sanguínea e evitar os hematomas. E outra coisa que eu não falei aqui é do edema, que é o açúcar. Então, você melhorar diminuir, né, a ingesta de açúcar, que também o edema acaba ajudando muito essa retenção hídrica. Então, a gente vê que o paciente fica ansioso no pós-operatório, dá-lhe comer chocolate e depois eles contam. Você drena, não está tendo resultado. Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você conversa com ele, ai, doutora do céu, eu tô comendo um monte de chocolate porque eu tô ansiosa, por causa da cirurgia, né? Então, daí você tem que falar para que o chocolate vai ter a gordura e o açúcar. Então, isso vai prejudicar o pós-operatório. Ingerir alimentos ricos em vitamina K pode ser um coagulante natural. Então, isso pode ajudar, né, a afinar o sangue. Então, diminui também as chances do desenvolvimento dos hematomas. Então, por exemplo, vegetais verdes, repolho, alface, brócolis, espinafre e couve, tá? Outras fontes é o pepino, ameixa, pimenta, curry, que é o curry em pó, que é o açafrão. Então, tudo isso vai auxiliar a prevenir, né? Não é que não vá ter hematoma, mas pode prevenir esse hematoma. E se a pessoa toma alguma medicação, gente, nunca, em hipótese alguma, parar essa medicação, né? A gente falar para ela parar e aí a gente orientar ela a parar simplesmente do nada. Então, ela sempre tem que ter esse aval do médico. Pode considerar, né, uso de suplementos naturais. Então, algumas coisas que a pessoa usa, como alho, ginkgo biloba, erva de São João, óleo de linhaça, óleo de peixe. Tudo isso pode atrasar essa coagulação. E se você deseja, né, diminuir essas chances de desenvolver, né, o hematoma, então interromper esses alimentos não, esses suplementos naturais, por mais que é natural, mas nesse caso aqui a gente tem que suspender, tá? Então, seguir essas recomendações e assim, ele pode ser puncionado, né? No caso, se tiver ainda muito hematoma, ele pode ser puncionado, ou pode ser que tenha que fazer uma remoção numa reoperação. Então, às vezes, o caso é tão grave que tem que fazer uma nova cirurgia para diminuir esse colágeno. O colágeno, o hematoma. O coágulo, ali, o coágulo, eu li e falei colágeno, perdão. Quero tirar essa. Não estava aparecendo, agora voltou. Então, outra complicação são casos de infecção. Então, a infecção ela vai comprometer as bordas da ferida cirúrgica, vai prejudicar a cicatrização e seu aspecto final.
prevenir essa infecção com cuidados do quê? De asepsia, tá? E, às vezes, o médico, ele acaba entrando com, né, faz uma administração de antimicrobianos. Então, já é uma medicação profilática de antibiótico. Para não profilaxia, né, já diz o nome, antecedendo esse processo infeccioso. Só que fica assim, a controvérsia, né? Tem médico que já faz essa profilaxia e tem médicos que não. Então, as feridas, quando infectadas, ela tem o aspecto avermelhado, amarelado, bordas endurecidas e doloridas, febre local, edema e secreções. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que essa borda, ela está irregular, então ela já não está regular, já está irregular, que aqui ela está mais endurecida, né? Essa parte aqui, ó, mais endurecida, tá aqui amarelada, né, pela infecção. E a gente vê que ela tá mais avermelhada aqui em volta. Então, essa vermelhidão, que é essa febre local, tá? Então, tudo isso, né, calor, rubor, a gente já fica esperto ali que tem alguma coisa errada. Então, aqui no estudo, né, de Sevin e colaboradores em 2007, eles viram que há uma redução da infecção de 13% para 4% quando utilizado essa antibiótico profilaxia, que é aquilo que eu falei. O médico dá antes. Mas, né, entretanto, não há um consenso, então muitos autores que usam essa profilaxia depois das 48 horas operadas, tá? Ou se realmente tiver mesmo, né, essa necessidade. Então, isso aqui fica um pontinho de interrogação, que cada médico vai agir de um jeito. Quando presentes os sinais clássicos de infecção, que é dor, calor, rubor, endurecimento e eritema, que é aquele vermelhidão, devem ser realizado a hipótese diagnóstica da infecção, né, ou de um seroma infectado, e já iniciar antibiótico terapia. Então, já inicia com antibiótico. E faz uma cultura para realmente ver qual antibiótico que estava causando aquilo. Nos casos refratários a esse tratamento, reabordagem cirúrgica com ampla drenagem deve ser discutida. Então, caso toma antibiótico e mesmo assim não melhora, né? Às vezes pode ter que fazer até uma cirurgia, né? Uma reabordagem cirúrgica novamente. E uma drenagem, uma punção ali, às vezes, no local. Outra complicação é a insuficiência respiratória. Então, o que acontece, gente? Às vezes, ali no caso quando tem, né, essa abertura do reto abdominal, uma diástase abdominal pela musculatura enfraquecida, pós a pessoa, né, uma bariátrica, uma pessoa que era, né, uma obesidade mórbida, emagreceu, ou a própria gravidez, a própria gestação, o médico faz essa aplicatura. Então, ele costura a musculatura dos retos abdominais, tá? Então, aqui estava aberta, tinha diástase, e aqui voltou a ficar normal, a fechar. Com isso, às vezes, essa aplicatura ela fica exacerbada e acaba faltando esse ar. Então, como ele pega aqui até o processo tifoide aqui, né? Vai até aqui em cima, no processo tifoide. Então, aqui em cima, que é mais ou menos ali na boca do estômago, né? Que os pacientes relatam, eles falam, eles sentem aquela falta de ar, tá? Então, vai ter que ser feita uma avaliação, né? Com o paciente em supino, para realmente confirmar pelo anestesiologista e pelo próprio cirurgião se aquela ventilação está adequada, se mantém daquele jeito ou realmente pode ter essa insuficiência respiratória. Outra complicação é o linfedema. Então, o que acontece? O linfedema do retalho, né, do retalho cirúrgico, é um inchaço prolongado na região operada. E é um excesso de edema no local. Então, isso ocorre devido à grande incisão cirúrgica, com consequência secção dos vasos
mais o extenso deslocamento da pele de tecido gorduroso. Então, a incisão cirúrgica foi muito grande, pegando uma abdominoplastia, né, de cristelíaca, outra cristelíaca. A pessoa era grandona por natureza, então foi retirado todo aquele tecido, né, aquele retalho daquela pele. E esse deslocamento da pele e da gordura foi muito grande, tá? Então, às vezes, na hora que volta aquela, que fecha, né, a cicatriz, acaba ficando por extravasamento, pelo rompimento mesmo dos vasos, né, linfáticos ali no local, um excesso de edema ali no local. Então, pensando numa abdominoplastia, geralmente esse linfedema, esse excesso, vai ficar bem aonde? Em cima da cicatriz. Então, que seja uma cicatriz de cristelíaca a cristelíaca, esse linfedema vai ficar ali, ó, uma bolsinha em cima, porque a cicatriz para, aquele líquido para em cima da cicatriz. E uma outra coisa que pode acontecer no câncer de mama. Então, no câncer de mama, o linfedema vai ficar no braço, né, daquele braço que teve essa remoção, né, dos nódulos ou dos vasos linfáticos decorrentes, né, dessa retirada mesmo, por causa do câncer de mama, né? Então, aqui está mostrando, ó, teve a retirada da mama do lado esquerdo e olha o linfedema no braço do lado esquerdo, né? O braço direito está mais fininho, o esquerdo está bem maior. Tá? Então, linfedema pós-mastectomia, que é o que a gente mais vê na prática clínica. Seroma. O seroma é uma outra complicação que, dependendo da predisposição de cada corpo, né, o organismo reage diferente. Então, o seroma, isso é o mais importante, ele se cria em espaços vazios que vão sendo preenchidos por uma coleção de líquido de forma profunda, decorrente do deslocamento do tecido adiposo. Então, fez aquela retirada daquela pele, por isso que a gente usa a malinha para comprimir. Porque se ficar um espaço ali, vai formar um acúmulo de líquido. Então, no entanto, esse problema é muito comum. Então, em cirurgias extensas, em remoção de mama, em lipoaspiração, quando tira muita gordura, em abdominoplastia, em cirurgias que provocam as lesões na pele e quando o paciente tem o histórico de seroma anterior. Então, aqui só está mostrando que ó, a pele é cicatriz e ficou um espaço e aqui se formou esse excesso de líquido. Então, apesar de ser uma intercorrência comum, né, tem alguns cuidados que a gente pode evitar. Então, é essa questão da cinta, fazer essa compressão no local, exercício, né, evitar esse exercício intenso, tá? Esse atrito de levanta, abaixa, né, de você fazer essa mobilização ali tecidual excessiva, para não ter esse atrito e não formar esse espaço entre os tecidos. E no caso de existir risco aumentado de desenvolver o seroma, o médico pode colocar um dreno ali no local. As características. Então, logo no início, o seroma ele pode se misturar com um pouquinho de sangue, né, devido à cirurgia, e ficar com aspecto de soro, soro sanguinolento. Então, já diz o nome, né? O soro é o plasma sem os fatores de coagulação. Então, isso é uma característica do seroma, que o seroma ele não coagula, porque ele só tem o sorinho do plasma, mas não tem os fatores de coagulação do sangue, tá? Então, ele não coagula. Então, devido ao fato dos fatores de coagulação serem consumidos lá na pontinha, né, na extremidade do vaso sanguíneo, que foi seccionado, forma uma rede de fibrina que segura os glóbulos vermelhos das hemácias, que são maiores, só que essa rede, ela deixa escapar esse líquido, esse sorinho, que vai formar essas moléculas muito pequenas e passa por essa rede da fibrina. Então, esse líquidozinho, esse sorinho, vai formar o seroma. Por ser um acúmulo de líquido, ele pode exercer um pouco de pressão nos tecidos vizinhos e causar dor.
Então, quando a gente vê um seroma na região abdominal, igual mostrei naquela fotinha ali no pós, né, ali embaixo, pegando da cristelica cristeliaca, que pode formar, né, por ali, que eu falei do linfedema, pode formar um seroma ali também. O paciente, ele está meio, lembra que está com aquela alteração de sensibilidade. Então, ele não vai sentir dor. Agora, quando o seroma é na região lombar, de uma lipoaspiração, por exemplo, nossa, o paciente não dorme de dor. Então, enquanto você não resolver esse problema, ele não vai dormir. Só que daí, no caso, quem vai resolver esse problema não somos nós. A gente vai pedir para o médico, vai avisar ele que está atendendo a paciente e tem que fazer uma punção, que já vou falar no outro slide. Então, os principais sintomas do seroma é inchaço no local, flutuação. O que é essa flutuação? É como se você pegasse uma bolsinha de uma bexiga e colocasse água, que você, né, bate assim, tá aquela aguinha dentro, tá? Então, o seroma é bem assim. Dor na região da cicatriz. Ao redor da cicatriz da pele pode ficar avermelhado e alterar a temperatura. Liberação de um líquido branco, claro, pela cicatriz e ausência dos sinais flogísticos, que é o calor, a hiperemia no local, tá? Porque ele vai ficar ali sem, né, não vai ficar tão hiperêmico ali no local. Então, causas possíveis para a formação do seroma. Falta de uso da cinta, isso acontece muito. O paciente, mas essa noite eu dormi sem a cinta. Pronto. Já deixou aquele espaço vazio e o corpo, né, que precisava aderir, já ficou espaço e já formou o seroma. Uma predisposição genética, falta de drenagem linfática logo após a cirurgia, e uma resposta metabólica. Então, naquele espaço vazio, o próprio organismo, ele envia mediadores químicos para preencher esse espaço vazio e reparar o dano causado pelo ato cirúrgico. Então, essas são as possíveis formações, né? E acontece em cirurgia de mama, em cesárea, em abdominoplastia, na lipoaspiração. E o que vai acontecer? Ele deve ser retirado o quanto antes, porque se não for retirado, ele pode encapsular, tá? E formar uma cápsula fibrótica e que vai formar um gel. E daí vai ficar mais duro e mais difícil de ser tirado